Olá, meu querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, dando continuidade ao estudo aí, galera. Só aula show, temática top para ir para ti, primeiro, segundo, terceira série do ensino médio. E hoje eu venho conversar contigo sobre uma temática muito bacana que é o SIG, as geotecnologias, o sensoriamento remoto. Ah, Marcos, nunca ouvi falar. Cara, mas tu sabe o que é um GPS? Tu já usou? Com certeza tu já usou, que tá me escutando, já usou um GPS, né? Olhando no celular aqui, e qual é a minha localização? Já pegou, por exemplo, o Uber, né? Que vai te dar coordenadas geográficas. Essas coordenadas vêm de onde? Elas vêm de satélites artificiais. Vou te dar um outro exemplo prático. Como é que, por exemplo, o governo federal sabe que uma área lá no meio da Amazônia está, por exemplo, sendo desmatada? Será que bota lá oficiais para ir lá? Nem sempre, gente. Ali tu tem imagens de satélite que orbitam pelo território nacional. E tudo isso é fruto, tá certo, do sensoriamento remoto das geotecnologias, que tem uma aplicação tremenda na sociedade para facilitar a nossa vida, facilitar o trabalho. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas. E você, tenho certeza, vai entender tudo. Show de bola. Então vem comigo. Então, vamos logo definir. O que é este SIG? Vem para cá, vou aqui logo marcar. SIG, não se estranhe, tá? Pega, Max, sigla, SIG, tá? Basicamente, gente, são os sistemas de informação geográfica, tá certo? De maneira prática, são softwares, ou seja, programas e hardwares, né, a parte física, que vão permitir a gente coletar dados, tá certo? Armazenar essas informações e, obviamente, fazer a análise delas, tá certo? Para a geografia, ou seja, lembre-se, a geografia é uma ciência direta de intervenção no espaço, tá? Os sistemas de informação geográfica, gente, vão evoluir diretamente a partir da evolução tecnológica, para que o ser humano consiga intervir nesse espaço de maneira cada vez mais rápida e principalmente cada vez mais eficiente, tá? Então, o que tu precisa ter em mente, gente, é que a utilização, os sistemas de informação geográfica, é a utilização de tecnologia para análise de informações geográficas com o intuito de facilitar a interpretação dessas informações e, obviamente, a intervenção nestes espaços, tá? E eu vou te mostrar aqui já alguns exemplos práticos dessa SIG, desses sistemas de informação geográfica, beleza? Vamos lá. Os SIGs são utilizados para quê, Marcos? Eles são utilizados como ferramentas práticas para a análise do espaço geográfico. Acabei de dizer isso, vou só frisar aqui, tá certo? Com base, tá certo, em um conjunto de aspectos de uma área. Por isso que vão existir várias formas de mapeamento, análise e monitoramento de dados dessa área, tá? É o complemento da conceituação. Agora sim, vamos lá. Marcos, onde é que eu vejo esses sistemas de informação geográfica na prática? Beleza, eu sei que é a utilização de tecnologia para facilitar a análise de dados, para facilitar a interpretação das características do espaço para que eu possa, por exemplo, intervir nele. Mas me dá um exemplo prático? Vamos lá, vou te mostrar não só um, vou te mostrar vários. Vem comigo, vem para cá para o slide, vem cá. Isso. Os sistemas de informação geográfica, eles são ótimos para, por exemplo, facilitar o planejamento urbano e ambiental. A partir, por exemplo, das imagens de satélite, você consegue ver, por exemplo, como a cidade ela vem se expandindo, né? Então, por exemplo, bairros que estão crescendo, eles estão, por exemplo, crescendo de maneira planejada ou eles estão, por exemplo, crescendo sem planejamento. Nesse crescimento urbano, está tendo problemas ambientais, está tendo desmatamento, está sendo, por exemplo, planejado, os sistemas de informação geográfica vão nos ajudar a entender, por exemplo, isso e, obviamente, planejar melhor. Os sistemas também vão ajudar, por exemplo, no manejo do solo, com base, por exemplo, nas formas de ocupação, tá certo? Nas características desses solos. Também vão ajudar, por exemplo, a planejar a utilização de bacias hidrográficas. Isso aqui é muito importante, né? Os corpos d'água. Então, por exemplo, eu estou tendo um assoreamento, né? Onde os sistemas de informação geográfica vão ajudar a gente a interpretar essas informações, né? Em relação, por exemplo, aos nossos recursos naturais. Ajuda, por exemplo, galerinha, tá? Isso aqui muito atrelado à agropecuária de precisão, análise de áreas agrícolas e o monitoramento de lavouras, tá? Isso aqui vem sendo muito utilizado hoje. Talvez você já possa até ter visto aí na televisão, ou até mesmo na vida real, o monitoramento, por exemplo, de fazendas ou então de plantações a partir de drones.
né, que vão, por exemplo, conseguir levantar informações de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, por exemplo, quando eu tenho uma doença numa área de lavoura, o drone, pelas câmeras, ele consegue me identificar e consegue logo direcionar essa informação para o dono, no caso da fazenda, para os trabalhadores, para que eles possam averiguar e, obviamente, intervir nesse espaço, tá? Então, por exemplo, o sistema agrícola, ele vem utilizando amplamente, tá certo, os sistemas de informação geográfica, tá? Evoluindo, tá certo? Aplicação prática, continuando, acompanhamento da evolução de fenômenos espaciais. Como eu disse para ti há pouco, né? Questão ambiental, no caso do crescimento das cidades, mas a gente pode ver muito isso também de maneira a nível nacional, por exemplo, evolução do desmatamento, tá certo? Processo de urbanização de uma área, o crescimento populacional. Tudo isso, gente, os sistemas de informação geográfica vão nos ajudar a analisar essas informações, entender as características dela de maneira principalmente mais rápida e eficiente. Para quê? Para quê? Para quê? Para que a gente possa fazer a intervenção. Quando eu estou falando a gente, estou falando enquanto sociedade, tá certo? Então aqui, marcando os pontos importantes para tu estar atento de como os sistemas de informação geográficas são úteis, tá certo? E práticos na nossa sociedade, tá? Então, evoluindo sobre isso, tá? Mais uma manutenção e análise, né, de serviços como saúde, telecomunicações, transportes urbanos, interurbanos, energia, planejamento, tá? Vamos lá, vamos evoluir. Eu quero agora falar um pouco contigo sobre isso aqui, o sensoriamento remoto. Marcos, quem pertence a quem? Gente, os sistemas de informação geográfica nós podemos entender como o campo central. O sensoriamento remoto é justamente a análise dessas informações, a obtenção, melhor dizendo, a partir de sensores, tá? Que vão, obviamente, sensoriar, tá certo, a superfície da Terra. Daí vem o termo sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, gente, é um conjunto de técnicas, aí a sua definição técnica, tá? Um conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visam, né, a representação e coleta de dados da superfície terrestre sem a necessidade de contato direto. E como é que este satélite, como é que esse sensoriamento remoto extrai essas informações sem contato direto? Até respondi, né? A partir da análise de satélites, tá? E esses satélites, eles são artificiais, ou seja, satélites construídos pelo homem. Como assim, Marcos? Satélites artificiais, porque, gente, existem satélites naturais. A Lua é um satélite natural que orbita em torno do planeta. E estes satélites artificiais, gente, eles também vão orbitar em torno do planeta, coletando informações e transmitindo informações a todo momento sobre o espaço geográfico, sobre suas características, como forma de o ser humano intervir nele, tá bom? Vou mostrar aqui imagens para ti. Agora, a grande questão, como que esses satélites artificiais, eu vou até frisar aqui, marcar ele contigo bem aqui, ó, tá? Como esses satélites artificiais, eles captam e geram informações. Gente, eles não geram informações sozinhos, tá? Na realidade, os satélites artificiais, eles geram informações, geram produtos a partir da análise da reflexão da luz. O processo de geração de um satélite é bem simples. Eu tenho, tá certo, a fonte de energia natural, que é o Sol. E o Sol vai emitir a luz solar em direção aos corpos, tá certo? E essa luz, ela vai entrar em contato com a superfície, ou seja, com as casas, com os prédios, com a vegetação, com a água, por exemplo, com o solo. E quando a luz ela entra em contato com esses corpos, aí eu vou mudar a cor aqui da canetinha, vou botar uma canetinha, por exemplo, verde. Ela vai refletir essas informações, tá? A luz ela entra em contato com esses corpos e reflete. E é essa reflexão que os satélites vão captar, gente, tá? Então, os satélites, eles geram imagem, muita atenção, a partir da reflexão da luz em relação à superfície terrestre. Reflexão da luz. Belezinha? E aí é interessante, eu vou já mostrar isso na prática para ti, que essa reflexão de luz, ela pode acontecer
de maneira mais escura, ou seja, esses satélites podem gerar imagens mais escuras, significa dizer que pouca luz está sendo refletida, ou elas podem gerar imagens muito claras. E isso vai indicar, obviamente, que tem muita luz voltando. E a partir daí, o governo ele pode, o governo e quem está fazendo a análise pode extrair essas informações, tá certo, como maneira de intervenção. Me mostra isso na prática, Marcos. Vamos lá. Olha, por exemplo, essa imagem bem aqui de satélite, tá? Que é uma área que mostra, por exemplo, gente, tá? Uma área de intervenção humana. Marcos, o que são essas colorações, por exemplo, mais roxas, tá certo, que vão estar nessa imagem? É a reflexão, gente, principalmente, tá certo, ali de construções urbanas, de concreto. Tá certo? Os satélites, eles são programados para, ao reagir com determinadas estruturas, alterarem a sua coloração, como você está percebendo. Mas eu quero frisar aqui muito para ti, gente, tá? A relação com a coloração verde. Você vai perceber que vão ter áreas mais claras e áreas mais escuras. E é assim, gente, que o governo, por exemplo, ele consegue perceber se uma área está sendo, por exemplo, desmatada ou não. Como, Marcos? Tá? Quando você, por exemplo, lembra da ideia da reflexão. Quando, por exemplo, eu vou até abrir uma caixinha de texto bem aqui para fazer essa análise rápida contigo. O que tu precisa ter em mente? Aqui a canetinha vermelha. Quando uma luz ela é refletida em maior quantidade, vou botar aqui como ela é refletida em maior quantidade, as imagens elas vão ser mais claras. Quando a luz ela é pouco refletida, vou botar aqui, ó, menos reflexão, significa dizer que essas imagens serão mais escuras. A isso nós evidenciamos como o índice de albedo, tá? Deixa eu corrigir esse R bem aqui para ficar bonitinho, para não parecer um V, né? É um R, beleza, tá? Marcos, então como é que eu vou responder o questionamento, como é que eu sei, por exemplo, interpretar as áreas de verde? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma área de satélite que tem, por exemplo, um verde mais escuro, um verde mais denso, por exemplo, como esse bem aqui que eu estou pintando, significa dizer que pouca luz está sendo refletida, tá certo? Tem pouca reflexão. Ou seja, a luz, ela está chegando, mas ela não está conseguindo sair. E isso significa dizer, gente, que a vegetação ela ainda está sendo preservada, porque a luz ela entra, mas não sai, porque ela fica presa, por exemplo, nos corpos, como por exemplo nas árvores, tá certo? Então, fica escuro. Tu já percebeu, por exemplo, quando mostram florestas muito densas e as pessoas estão andando dentro dessas florestas, né, floresta amazônica, por exemplo, embaixo da copa das árvores é escuro, meio escuro, gente, tá? A luz ela vai entrar, mas ela não entra com tanta incidência. Como é que o governo, por exemplo, sabe que uma área está sendo desmatada? Justamente quando ela pega imagens e ela vai perceber, por exemplo, que esse verde está ficando mais claro. Quando tu tem uma maior clareza das imagens, ou seja, as imagens saem mais claras, significa dizer que tu tem mais luz sendo refletida. Se tu tem mais luz sendo refletida, significa dizer que ela está entrando e ela não está tendo um grande impedimento de corpos para impedir essa reflexão, ou seja, a luz entra em grande quantidade, ela sai. Então isso mostra, por exemplo, que é uma região que tem poucas árvores, tá? Então o governo, por exemplo, quando ele vai analisar, né, áreas, por exemplo, de satélite, ele vai fazendo comparações, além, obviamente, das fotos, das imagens, mas ele vai olhando a reflexão em relação à cor que a gente chama de índice de albedo. E quando uma imagem, por exemplo, como essa, começa, por exemplo, a ficar mais clara, isso já chama a atenção dos governos em relação ao quê? Possíveis áreas de intervenção humana, possíveis áreas de desmatamento. Tá certo? Então é dessa forma, gente, tá? Que o sensoriamento remoto, por exemplo, ele age para prevenir, tá certo? Para a intervenção, ó, voltar aqui na imagem, é dessa forma que ele utiliza para, por exemplo, prevenção e intervenção, por exemplo, em relação a desmatamentos, em relação, por exemplo, a queimadas, a partir dessa reflexão destes sensores. Belezinha? E a isso nós chamamos de índice de albedo. Então deixa eu voltar naquela imagem anterior para mostrar aqui, ó. Tá? Se eu fosse, por exemplo, perguntar, analisando, por exemplo, a área A em questão, eu vou marcar a área A bem aqui para vocês, tá? Vou marcar aqui de vermelho para destacar, tá? Analisando, por exemplo, a área em vermelho, eu posso perceber que onde eu tenho a imagem A, eu posso
presumir que eu tenho uma área de preservação ou uma área que já sofre processos de desmatamento? Ora, se essa área ela está mais clara, eu posso pressupor que aqui essa área ela sofre com problemas de desmatamento, tá certo? Se for comparado, por exemplo, com outras áreas que vão, por exemplo, estar mais escuras. Vou fazer, por exemplo, aqui, marcar, por exemplo, aqui, B. Qual das áreas apresenta, por exemplo, áreas mais preservadas? Seria a área B, onde eu tenho ali o verde mais escuro, ou seja, a luz ela está entrando e está tendo dificuldade para sair. Onde eu tenho áreas aqui que indicam áreas de processo de desmatamento? Na área A, onde está mais claro, a luz está saindo e, consequentemente, maior reflexão. Beleza? Então é assim, gente, que o sensoriamento remoto ele age. Vamos agora para a questão, para a gente fechar com chave de ouro tudo isso, tá certo? Vem comigo, vem para cá para o slide, vamos lá. Olha o que a primeira questão nos diz. O monitoramento por satélites e o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, são inovações tecnológicas atualmente usadas por órgãos governamentais, agricultura, empresas, pessoas, etc. Sobre essa questão, escreva verdadeiro ou falso para os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Quero verdadeiro ou falso. Primeiro, o GPS é um sistema de posicionamento global constituído por dezenas de satélites que emitem sinais de rádio, tá certo? Vou até marcar aqui as palavras-chave, que emitem sinais de rádio captados por aparelhos especiais em qualquer ponto da superfície do planeta. Gente, muita atenção. O GPS, de fato, ele é um aparelho que vai receber sinais, mas ele não vai, o GPS, gente, muita atenção, ele não vai, tá certo, emitir sinais, ele vai receber. Mas ele não recebe, gente, tá? Dezenas de satélites que emitem sinais de rádio. Tá? O GPS ele vai receber ali coordenadas geográficas, tá certo? Que vão evidenciar latitude e longitude para evidenciar a localização. Então isso aqui é falso, gente, tá? Não são ondas de rádio que vão fornecer, tá certo, essas coordenadas geográficas, tá bom? Então a letra primeira já foi, né? Segundo, o GPS indica ao usuário sua localização em termos de latitude, longitude e altitude. Gente, isso aqui é verdadeiro. É uma das funções do GPS, a partir da informação, né, que vem de satélites artificiais, ele vai fornecer a coordenada geográfica, que é a latitude, que é a longitude, ele também fornece valores altimétricos, tá? É um dado aí de um sistema de informação geográfica. Perfeito? Terceiro, na agricultura, essas tecnologias podem ser utilizadas a fim de que se obtenha maior produtividade com custos menores. Eu falei isso para ti, galera, tá? Em relação à utilização, por exemplo, ó, de drones, tá? Os drones são formas de que eu tenha maior produtividade, por exemplo, evitando perdas, tá certo? Com custos menores. Em vez de eu ter trabalhadores, eu coloco o drone, tá certo? Para ir lá e fazer essa checagem de maneira muito rápida. Então, isso aqui também é verdadeiro, gente. Satélites, por exemplo, vão ajudar, por exemplo, em colheitas também, fazendo principalmente maior velocidade, o que leva, consequentemente, também maior produtividade, tá? Vamos ver, ainda tem mais? Tá? Tem a quarta. Essas inovações, né, que são os GPS tecnológicas, permitem, por exemplo, detectar, né, vou botar aqui, pegar o lápisinho aqui, permitem, né, detectar e acompanhar a direção e o deslocamento das queimadas e avaliar prejuízos em áreas atingidas por secas ou inundações. Perfeito, gente. A partir das imagens de satélite, isso aqui é uma das funções mais utilizadas hoje pelos sistemas de informação geográfica, né, e o GPS vai ajudar também muito nisso, a partir de sensoriamento remoto, para analisar, por exemplo, acompanhar questões de queimadas, né, o deslocamento, por exemplo, dessas estruturas, obviamente avaliar prejuízos e, consequentemente, também, né, outros problemas ambientais como secas e inundações. Então, isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, a gente só tem a letra A, né, a primeira como errada. Então, o nosso gabarito aqui, gente, tá? Rapidamente falando, é a letra C, né? Falso, verdadeiro, 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 tá? Então, é isso. Beleza, voltando aqui para o slide para a gente se despedir. Sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica, show de bola, hein? Muito tranquilo, muito aplicável à nossa realidade. Então, é isso, meu querido estudante. Eu te espero para as próximas aulas. Tem mais coisa bacana para a gente discutir e conversar, tá certo? E é isso aí. Um forte abraço e um beijo. Valeu!